Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio. Bora para nossa análise diária de mercado, né? Hoje nós temos a nossa agenda econômica vazia, né? Porque feriado nos Estados Unidos e na Inglaterra, feriado bancário. Então o mercado ele amanheceu hoje sem grandes oscilações, tá? DXY abriu numa leve alta, né? Mas depois perdeu essa região, né? Formou uma liquidez um pouco mais aqui embaixo no 98,364, né? Essa liquidez aqui, tanto que eu tô observando, né? Se eu puxar para cá o volume profile, tive aqui uma liquidez, né? Então começa na madrugada, não, mas 7 horas da noite de ontem, né? Domingo, ele cria uma liquidez, né? Para cá até umas 9 horas depois. Quando é 1 hora, 4 horas da madrugada, né? E trabalha a liquidez, esse ponto aqui do 98, 360, 370, depois volta para essa liquidez importante aqui, que é justamente no 98, 555, isso, 555, né? 98 e tá trabalhando embaixo, né? Isso aqui, né? O nosso câmbio, só esclarecendo, né? Fez com que, no meu entendimento, ele ficasse um pouquinho aqui na baixa, né? Mas é bem verdade que, começando aqui pelo dólar futuro, olha só, máxima da CME, mínima da CME, né? Então, estava bem flat a oscilação do o câmbio trabalhado lá em Chicago. Inclusive, está perto aqui do parâmetro de abertura, que é dado pela B3, né? Aqui a gente tem a taxa mínima de câmbio, né? A taxa máxima está lá em cima. Isso, taxa máxima está aqui em cima no 733,5. Nós temos uma liquidez um pouco mais forte aqui, né? Que ele quase foi buscar o POC, né? O POC do segunda, aliás, sexta-feira, né? E também nós temos aqui a nossa amplitude média diária, né? Câmbio, ele trabalhou, tá? Entre a mínima da CME e a máxima da CME, tá? Aqui tá o BRLT, que é o dólar turismo. Então, no 670 seria um ponto de venda interessante, tá? Só que depois veio a nossa, né? Ele chegou lá e foi recusado, né? Depois veio a nossa Petax, o qual aqui, obviamente, né, que eu já anotei. Inclusive hoje nós tivemos uma margem de erro de 3 pontos no nosso estudo sugerido, que é meio-dia, e o FRP 0, né, que é o nosso dólar casado, está de 7,10. Bem, o câmbio ele trabalhou, né, mas deixa eu mostrar aqui para vocês também uma coisa muito importante, que é a nosso juros, né? O nosso DI. Deixa eu trazer aqui DI. Aqui, olha só o DI. Os DIs de trabalhar o ponta longa, ponta média e a ponta curta, tá? Então a ponta longa que está em cinza aqui trabalhou logo pela manhã até mais ou menos umas 10 horas, né? E a ponta média também, só que um pouco mais flat, e a ponta curta flat, de forma altista, tá? Então o nosso câmbio, isso aqui foi passado, né, para o nosso dólar, e ele trabalhou aqui numa tímida alta também, né? Inclusive ele fez a primeira Petax, né? Buscou o preço à vista, né? Interessante. Isso aqui, qual é o sentido nosso?
Primeiro que, né, a gente tem uma diferença pequena de 7 pontos, né? Então cada vez está um pouquinho mais difícil, porque também nós estamos chegando perto do encerramento desse contrato, né? Então o FRP0 ele vai diminuindo, né? Conforme vai chegando, e a gente já tem a nossa. Nessa semana nós temos a anti-pré-rolagem dia 28, quinta-feira dia 29 a pré-rolagem e a rolagem, que é dia 30, tá? Sexta-feira. Então, né, e essa pontuação ela vai diminuir conforme conforme esses dias da semana, né, vai passando, até que vai ficar até que vai ficar 1 ponto, 2 pontos e não faz tanta diferença, tá? Do preço futuro para o preço à vista, que no nosso câmbio o preço é formado no preço futuro, tá? E de vez em quando ele faz essa posição, né? Que é uma operação bancária, que é o FRP0, né? Que os players eles trabalham o preço futuro e buscam à vista, ou então estão no preço à vista e buscam um preço futuro. O que foi que aconteceu? Saiu a primeira Petax, tá? Buscou o preço à vista. E isso aqui está dizendo que o câmbio ele pode novamente buscar o preço à vista. No meu entendimento, uma venda aqui nessa região, no 667, 665, né, para buscar o preço à vista, né, que aqui já tinha saído, só que ele parou, né, e, e, e parou em cima do nosso spot, né, inclusive da média aqui contratual também, que é a nossa VWAP. Não conseguiu perder, né, que seria interessante se ele buscasse, e inclusive fez uma nova máxima, né? Isso aqui, ou seja, pessoa leva um stop ou sai no zero, tá? Aqui mudou o racional, né? Nessa hora mudou o racional, então ele não está conseguindo buscar o preço à vista. Então permanecer comprado na outra Petax, né? Aqui na Petax Futura aí foi exatamente isso que aconteceu. Ele veio buscar uma liquidez mais forte, que está aqui no 680, 680, 681, 82, 79, né? Não está conseguindo passar, tá? Essa Petax ela tá errada, eu já coloquei aqui, tá aqui o nosso D0 de hoje, inclusive a nossa média, né? Agora bora ver se ele vai ter força para vir buscar esse preço. Se ele vier buscar, né, ele vai conseguir fechar a simetria da manhã, né? Inclusive se ele buscar no preço futuro, que no nosso preço futuro a Petax ela está no 678,5, né? 678, é isso mesmo, 78, 78,5. Tá certo isso? Nossa Petax futura não, né? Tô olhando para quarta Petax, né? Essa aqui no 669, 669. Então tá aqui a nossa Petax futura. Pode vir aqui buscar a Petax futura, né? E depois o nosso D0, né? E fazer o ajuste aqui, né? O câmbio ele tá se sentindo bem confortável, né? Inclusive aqui tem a nossa média da gaussiana e só mais aqui para cima, né, que são essas linhas um pouco mais fortes, que ele fica desconfortável aqui para esta região. Inclusive, deixa eu ver aqui, de 1%, né, lá no 718, que muito provavelmente hoje ele não vai ir para lá, né? É bem verdade que eu acho que hoje ele vai fazer o ajuste aqui, tá? Assim, o meu palpite, né? Então, mas teríamos que ver até umas 3 horas da tarde, né?
porque 3 horas da tarde se inicia a operação do ajuste, tá? E, opa, e para o nosso, né, aqui, o nosso mini índice. Mini índice é o seguinte: nós tivemos, né, hoje uma certa indecisão do mercado, tá? Esse movimento aqui de queda, eu achei que foi um pouco mais claro, tá? Mas a compra na abertura do mercado à vista, para mim essa foi a melhor operação, né? Por quê? Olha só como estava, né? Então, inclusive o setor bancário, olha só que está aqui em azul, começou a puxar nosso índice, tá? Para cima. E aqui, inclusive, esse pontilhado que é o nosso índice comoditizado, que é o BCIC, né? Aqui o BCIC, isso, né? Esse pontilhado aqui, olha só, uma puxada. E o micro S&P 500, olha só, trabalhando aqui de forma altista, né? E com algumas também, né? Algumas das nossas ações, um pouco mais importantes, trabalhando também da forma altista. A não ser a Vale e a Petro, a Petro até que estava trabalhando um pouco numa leve alta, né? Mas depois agora está trabalhando numa leve baixa. E a Vale estava na baixa realmente, né? Mas isso aqui foi o suficiente para que o nosso mini índice ele trabalhasse na alta, tá? Então, para mim a compra em cima do ajuste, né? Do ajuste passado seria bem interessante para vir desafiar pelo menos essa região aqui, né? Que eu tinha deixado de 0,5%. Aqui no 139.500, quem sabe levar aqui por 140 mil de novo, né? Que é um topinho. Só que ele nem teve força, né? O pessoal aqui já chegou na venda forte. E tá trabalhando aqui por debaixo das médias, inclusive, tá? Numa leve baixa, né? A gente teve aqui o Ibov quando o fluxo tá bem reduzido, né? Fluxo está bem reduzido, como eu posso mostrar aqui para vocês. Olha só o nosso câmbio, né? Então aqui uma hora já, 1h30, era para estar uns 70 mil, 50 mil aqui no câmbio, tá? E aí no mini índice mais de 100, né? Inclusive no nó de liquidez era para estar mais de 100k e tá baixa, né? Isso muito por causa do feriado, tá? Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, tá? Deixem um like. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Ok? Valeu, até mais.